Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita luz para você, como também para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo, e hoje é quarta-feira, e toda quarta-feira nós intercedemos especialmente pela vida espiritual. É a quarta-feira da busca da salvação, da busca do Espírito Santo do Deus vivo. Jesus Cristo, ele disse aos discípulos antes de ascender aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, fiquem na casa de paz, no lugar de paz. E esse lugar de paz não é necessariamente um local físico. Esse lugar de paz é a sala do trono. Jesus Cristo, ele disse: fecha a tua porta, a porta do teu quarto. Fala o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Jesus Cristo, quando ele disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, a princípio, ele estava se referindo exatamente a ficar na cidade de Jerusalém. Porque Jesus Cristo, ele disse: este evangelho será pregado a todas as nações, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus, ele disse: fiquem em Jerusalém. Mas não trata-se apenas de estar em um local físico, geográfico, mas é estar na presença do Senhor. Tanto é que a palavra nos diz que eram cerca de 500 testemunhas no Monte das Oliveiras, quando ali Jesus Cristo deu as últimas instruções. E a palavra nos diz que apenas 120 pessoas permaneceram reunidas para buscar a promessa. É importante você estar em um local onde pessoas se reúnem em nome de Cristo, se reúnem em nome do Senhor. Lembrando que Jesus Cristo, ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu presente. Então é importante você estar em um lugar onde se reúnem pessoas em nome do Senhor. Pois uma vez que você se encontra em um lugar onde pessoas se reúnem em nome do Senhor, ali o Senhor se faz presente. Mas o Senhor se faz presente somente em um lugar onde tem 2 ou 3? Não. Deus é Espírito. E o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 4, quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, ele disse: nem neste monte e nem lá em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É importante estar no meio daqueles que professam a mesma fé? Sim, é importante. Mas também é importante você ter uma vida de oração, de busca, só você com Deus. Intimidade é isso. Intimidade é a 2, não é a 3, não é a 4, não é a 5. Então, antes de se ter vida ou buscar ter vida com Deus no coletivo, é necessário ter vida com Deus no particular. Há muitas pessoas que estão fracas espiritualmente por causa disso.
pessoa ela só lê a palavra quando está na congregação, só ora quando está na congregação. Quando a pessoa ela precisa ter vida com Deus, relacionamento com Deus, primeiramente no particular. Então hoje é quarta-feira, como eu já disse. No caso, como eu já disse, hoje, quarta-feira, por ser quarta-feira, nós intercedemos especialmente pela vida espiritual. E eu quero compartilhar aqui com você uma palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração. E a palavra que eu quero ministrar ao teu coração se encontra em Gênesis capítulo 47. Quero ler aqui a partir do versículo 9. Gênesis 47, versículo 9. E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, Deus mudou o nome de Jacó. Jacó, quando teve um encontro com o anjo do Senhor, ele teve a sua vida mudada, transformada. Deus mudou o nome dele, deu o nome a ele de Israel, que significa campeão de Deus, vencedor de Deus, príncipe de Deus. E Jacó está falando aqui com Faraó. E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Então ele fala que poucos foram maus, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Ou seja, ele teve em sua vida em um todo poucos momentos ruins. E isso se dá ao fato de ele ter tido um encontro com Deus. Ele teve um encontro com o Senhor. E quando a pessoa ela tem um encontro com o Senhor, poucos são os dias maus na vida desta pessoa. E é sobre isso que Jacó está falando aqui a Faraó. Jacó já está com uma idade avançada. E Jacó, ele diz aqui, ele diz: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então ele fala a respeito das suas peregrinações, minhas peregrinações. E a palavra também fala, ele comenta, ele fala, Jacó ele fala, nos dias das suas peregrinações, ou seja, nos dias das peregrinações dos seus pais. Quando ele fala que seus pais, ele está se referindo a Abraão e a Isaac. E aí, eu quero ler aqui para você a nota de comentário deste versículo. Estou em Gênesis, capítulo 47, versículo 9. Diz aqui a nota de comentário: minhas peregrinações. Jacó referiu-se à sua vida e à dos seus antepassados como uma peregrinação. Como estrangeiro e peregrino na terra, ele confiava em Deus para a posse da terra prometida. Vivia, portanto, pela fé, juntamente com Abraão e Isaque. Ele morreu sem receber as promessas. Sua meta suprema era uma pátria melhor, ou seja, uma pátria celestial. Todos os crentes são, da mesma forma, peregrinos e estrangeiros na terra, vivendo pela fé e aguardando a celestial cidade que tem fundamento, da qual o artifício construtor é Deus.
Então você vê, Jacó, ele peregrinou pela terra. Ele diz, né, minhas peregrinações. E ele fala também das peregrinações de Abraão e de Isaac, seu pai. E eu li aqui para você na nota de comentário, diz aqui, ó, todos os crentes são da mesma forma peregrinos e estrangeiros na terra, vivendo pela fé e aguardando a celestial cidade que tem fundamentos, da qual o artifício construtor é Deus. Então aqui está falando da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém. Lá em Apocalipse, por exemplo, fala a respeito de novos céus, de nova terra. E lá em Hebreus, no capítulo 11, fala a respeito dessa questão de sermos peregrinos. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui nesta terra de passagem. Todos nós iremos partir um dia, assim como Abraão, Isaac, Jacó e tantos já partiram, inclusive pessoas da nossa parentela, da nossa família, do nosso círculo de amizade. Muitas pessoas já partiram e um dia você vai partir, eu vou partir, nós iremos partir. Iremos para a eternidade. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8 diz aqui, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele simplesmente, sendo chamado por Deus, a palavra diz, sendo chamado, obedeceu. Deus, ele te chamou. Deus me chamou. Deus, ele nos chamou. E ao sermos chamados pelo Senhor, agora cabe o quê? Nós obedecê-lo. Eu costumo dizer, há uma frase popular que diz, um dito popular que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então Abraão teve juízo, Abraão tropeçou por algumas vezes, pisou na bola por algumas vezes, mas assim é o ser humano. O ser humano às vezes tropeça, às vezes comete deslizes, mas ele perseverou. Abraão perseverou na fé. E aí eu quero ler aqui para você a nota de comentário, de Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu. A fé é a obediência, e a obediência são inseparáveis entre si. Ou seja, não tem como a pessoa dizer, eu tenho fé em Deus, mas não obedece. A palavra diz que até os demônios creem e estremecem. Os demônios também creem. Não é só apenas crer, é crer e obedecer. E a nota de comentário diz aqui, a fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. Se a pessoa ela fala que ela crê, mas ela vive na desobediência, então na verdade ela não crê, de fato. A palavra diz que a fé sem obras ela é morta. A palavra diz que devemos ter uma fé pura, verdadeira, genuína, não uma fé fingida. Quando é que a pessoa ela mostra que ela tem uma fé fingida? Quando ela não obedece. Ela fala que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus, que crê em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, mas ela não obedece. Então Abraão, ele foi chamado e ele obedeceu. Aí eu quero ler aqui um pouco mais dessa passagem, Hebreus capítulo 11,
Diz aqui, diz aqui a palavra, versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, ou seja, perseveraram até morrer. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Houve promessas que se cumpriram na vida de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Sara. Mas, por exemplo, a promessa de tomar posse da terra de Canaã, de terem posse da terra de Canaã, isso não se cumpriu. Quem tomou posse da terra de Canaã foram os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas a palavra nos diz que eles receberam do Senhor uma Canaã muito melhor do que os seus descendentes receberam, que é a Canaã celestial. É o que diz aqui a palavra. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então veja, o versículo 15 fala aqui: e se na verdade lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Da onde eles saíram? Da onde eles saíram? Da onde? Eles saíram, por exemplo, Abraão saiu lá do Iraque. Atualmente é Iraque, Babilônia. Ele saiu de lá da Babilônia. Ele saiu de lá de Ur dos Caldeus. E a palavra diz: se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. E aqui, no caso, para nós que somos cristãos, representa o quê? Representa o mundo. Se lembrasse de onde haviam saído. Tem gente que acaba lembrando, da onde saiu. Ou seja, a pessoa ela lembra do mundo. A pessoa ela lembra da Babilônia, do Egito. E aí acaba voltando. Mas não foi o caso de Abraão, Não foi o caso de Abraão. Se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Ou seja, o que é melhor? Herdar a terra, essa terra, ou herdar aquilo que é melhor, que é a celestial. A palavra diz aqui, pelo que também Deus não se envergonhará deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aí tem aqui a nota de comentário, que eu quero ler aqui para você. Quero ler aqui para você as notas de comentário. Aliás, tem uma não, tem inúmeras notas de comentário.
tem inúmeras notas de comentários que eu gostaria de ler aqui. Por exemplo, o versículo 10 fala: porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Aí diz a nota de comentário: Abraão sabia que a terra que lhe fora prometida aqui no mundo não era o fim da sua jornada. Então Abraão, ele tinha essa consciência, ele tinha consciência disso, de que a terra de Canaã não era o fim da sua jornada. Ele acreditava na vida após morte. E ele acreditava que após a sua partida daqui, Deus tinha para ele o quê? O melhor do que Canaã. Abraão sabia que a terra que lhe fora prometida aqui no mundo não era o fim da sua jornada. Pelo contrário, o fim era bem além, na cidade celestial que Deus preparara para seus servos fiéis. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus. Devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, caminhando para o nosso verdadeiro lar no céu. Não devemos pensar em segurança plena neste mundo, nem ficar fascinados por ele. Devemos nos considerar estrangeiros e exilados na terra. Esta não é a nossa pátria, mas território estrangeiro. O fim da nossa peregrinação será uma pátria melhor, a Jerusalém celestial e a cidade permanente. Então lá em Apocalipse fala sobre a nova Jerusalém, fala sobre novos céus, nova terra. E Abraão, ele esperava por uma cidade melhor. Apesar de Deus ter feito a promessa de que ele haveria de tomar posse de Canaã, ele tinha consciência de que Deus tinha algo melhor. Você está compreendendo essa palavra? Não é que Deus não queira que você conquiste aqui na terra, mas Deus não quer que você tenha o teu coração em nada desta terra. Você é peregrino. Eu sou peregrino. Nós estamos de passagem. Esse mundo pelo qual nós vivemos é como se fosse um deserto. Lembra lá de Israel, quando saiu do Egito? Para chegar em Canaã, eles tiveram que passar pelo deserto. Então nós estamos nesse deserto, o deserto da vida, dessa vida, rumo à eternidade. Aí eu quero ler aqui uma outra nota de comentário, que é do versículo 13, diz aqui, ó: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aí diz a nota de comentário: sem terem recebido as promessas. Lembra que eu falei ainda há pouco? De que eles não receberam todas as promessas? Isso significa o quê? Que Deus foi mentiroso? Deus mentiu? Não. Isso significa que Deus tinha para eles algo muito melhor. Muito melhor. O que Deus tem para nós é muito melhor do que qualquer coisa que nós venhamos receber aqui na terra. Aí diz aqui a nota de comentário: estes santos do Antigo Testamento morreram, crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Durante a sua vida, não viram a prometida bênção final dos redimidos. Sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, e tinham seus olhos fixos na sua cidadania, no novo céu e na nova terra. Os crentes em nossos dias, os cristãos dos nossos dias, da mesma forma, devem perseverar na fé e confiar em Deus, mesmo quando não vêm todas as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. A fé que Deus aprova é aquela que pode deixar nas suas mãos
as suas promessas, para ele as cumprir segundo a sua vontade. Existe a vontade soberana de Deus. Tem coisas que Deus vai cumprir na tua vida, mas tem coisas que Deus não vai cumprir. E aí tem pessoas que se frustram quando Deus não cumpre tais promessas. Ah, mas está escrito na palavra que eu vou ter direito a isso, eu vou ter direito àquilo, aqui ainda, em vida. Mas Deus tem algo melhor. O melhor de Deus está por vir. E o melhor de Deus que está por vir é pós essa vida. Deus não cumpriu tudo que Abraão, Isaque e Jacó esperavam que o Senhor cumprisse. E eu li aqui para você que tanto Abraão como Isaque e também Jacó, eles tiveram a fé de que após essa vida eles teriam o quê? O melhor. Por exemplo, a palavra diz que nós receberemos do Senhor um corpo glorificado. Receberemos um corpo glorificado à semelhança do Senhor Jesus. Um corpo não mais sujeito a doenças, não mais sujeito à velhice e não mais sujeito à morte. A morte será tragada. A morte será vencida. Teremos um corpo de glória, à semelhança do Senhor Jesus. Então essa é a maior promessa do Senhor Deus para mim e para você. Aí eu quero ler aqui para você mais uma nota de comentário antes de estar orando pela tua vida espiritual. Diz aqui, o versículo 16 que eu li, né? Hebreus capítulo 11, versículo 16, mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonhará deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Aí diz a nota de comentário, Deus não se envergonhará deles. Aqueles que honraram a Deus, vivendo como peregrinos e forasteiros, e desejando uma pátria melhor, Deus os honrará, chamando-se a si mesmo, o seu Deus. Ele não se envergonhará de chamá-los seus próprios filhos. Deus irá se chamar de seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. E a palavra diz que Ele não irá se envergonhar de nos chamar de seus próprios filhos. Mas qual é a condicional? Para que possamos ter esse testemunho do Senhor, de que somos seus filhos. A condicional é sermos obedientes. Abraão foi chamado, Isaque foi chamado, Jacó foi chamado, e tantos homens e mulheres da Bíblia foram chamados. E ao serem chamados, eles obedeceram. Eles tiveram a consciência de que estavam de passagem aqui na terra. De passagem. Então você que está ouvindo essa palavra, para você ser filho, você precisa honrar a Deus. E para se honrar a Deus, você precisa obedecer a palavra. É pela palavra, é pela obediência à palavra que nós nos tornamos filhos de Deus. Lembra de Jesus? Jesus Cristo se batizou nas águas, cumpriu a justiça de Deus e após se batizar nas águas, diz o Evangelho que desceu uma pomba sobre ele, ali era o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba. E quando Jesus Cristo saiu das águas, a pomba veio sobre ele, o Espírito Santo veio sobre ele, e ouviu-se uma voz no céu que disse: Este é o meu Filho amado.
ouviu-se uma voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem muito me comprazo. Deus, ele tem prazer quando você obedece a palavra. Deus tem prazer quando você obedece o chamado de Deus. Quando você obedece o chamado de Deus para a tua vida, Deus se alegra. Deus fica, sabe, com um sorriso colgate. É aquele sorriso largo. Você consegue imaginar Deus sorrindo? Deus olhando aqui para a terra e Deus falando com os anjos: Eis ali o meu filho amado. Eis ali a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer, do qual eu muito me alegro. Deus se alegra. Aliás, a palavra diz, né, que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Os anjos cantam e dançam quando um pecador se arrepende. Se os anjos se alegram, quanto mais o Pai Celestial. Deus fica irradiante, Deus fica, sabe, muito, mas muito feliz. Fica muito feliz mesmo quando alguém que é chamado por Ele lhe obedece. Então essa é a palavra do Senhor para o meu coração, para o teu coração hoje. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele obedeceu. Só existe um mandamento. Tem gente que fala, né? Os 10 mandamentos. Mas não é 10 mandamentos. O mandamento é um só: obedecer. Jesus Cristo, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, irei compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as águas com grande ímpeto, com grande força, veio o vento forte, e aquela casa permaneceu de pé. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha é pôr em prática as palavras do Senhor. Agora, a pessoa que não coloca em prática as palavras do Senhor, o Senhor, ele disse que vem o vento forte, vem a água com grande ímpeto, com grande força, e a casa da pessoa não permanece de pé. A pessoa que não pratica a palavra do Senhor, ou as palavras do Senhor, não coloca em prática as palavras do Senhor em prática, tal pessoa está edificando sobre a areia e não sobre a rocha. Abraão, Isaac e Jacó edificaram suas vidas sobre a palavra do Senhor, obedecendo. Foram perfeitos? Ou melhor, foram impecáveis? Não. Porque tem uma diferença, né, de perfeito para impecável. A palavra perfeito quer dizer completo, terminado, concluído, finalizado. Aliás, Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Jesus, ele disse aos discípulos: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como assim ser perfeito como Deus? Como assim anda na minha presença e ser perfeito? Bem, perfeito quer dizer completo. Foi isso que Deus quis dizer a Abraão: anda na minha presença e seja completo, seja obediente a mim em tudo, Abraão. Jesus, quando falou aos discípulos: seja perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, ele quis dizer a mesma coisa, o que o Pai Celestial falou a Abraão, o que Deus falou a Abraão. Jesus quis dizer o seguinte: obedeçam às minhas palavras, coloquem as minhas palavras em prática, cumpra as minhas palavras em tudo, em tudo. É que nem Maria, né, lá na festa de Canaã, quando acabou o vinho.
Maria disse, né? Disse lá para o mestre Sala, né? No caso lá para os servos, o pessoal que estava servindo. Maria disse: façam tudo o que ele vos mandar. E Deus, o Pai, lá no Monte da Revelação, quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus lá no monte, Deus ele falou para Pedro, Tiago e João: este é o meu filho amado, a ele só ouvi, ouça apenas ele. Porque apareceu, né, Moisés e Elias. Pedro quis construir tendas, 3 tendas, uma para cada, um para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. E Deus interrompeu ali Pedro. Deus, né, se ouviu uma voz dos altos céus dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi, só a ele ouvi, ouça somente ao meu filho. Então é isso. Abraão foi chamado, Isaac foi chamado, Jacó foi chamado e eles obedeceram a Deus. Como eu disse, não foram impecáveis, porque a palavra impecável quer dizer que nunca pecou. E só teve um ser humano que nunca pecou, e nós sabemos que o seu nome é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo foi o único que nunca pecou, nem em pensamento, nem em palavras, nem em atitudes. Então Abraão, Isaac e Jacó não foram impecáveis, eles foram perfeitos, ou pelo menos perseveraram em buscar serem perfeitos, ou seja, em serem completos, porque a palavra perfeito quer dizer completo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala: até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, até que cheguemos à estatura de varão completo. No caso, ele está se referindo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele foi obediente ao Pai em tudo. Então essa é a palavra. Deus quer que você seja obediente a Ele em tudo, enquanto estiver aqui na terra. Deus ele quer que você tenha essa consciência de que você não é cidadão desta terra. Tem bênçãos da parte do Senhor para a sua vida aqui nesta terra? Sim. Mas o teu coração não pode estar em nada desta terra. Nada, em nada. Em nada que o Senhor venha permitir que você tenha, ou que Ele venha te dar. Mas o teu coração tem que estar nele. O teu coração tem que estar aonde? Na eternidade. Daqui a pouco eu parto. Não sei quando. Não sei nem o dia, nem a hora. É que nem um arrebatamento. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora do arrebatamento. Assim também é o dia da nossa morte, da nossa partida. Eu não sei, você não sabe. Nós não sabemos o dia que iremos partir. Mas de uma coisa nós temos certeza. Um dia iremos partir. Um dia nós iremos ir para a eternidade. E Deus, ele não quer que você perca o foco. Por isso que na carta de Hebreus, para terminar, em seguida eu oro. Hebreus capítulo 12, versículo 2 está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz, ou seja, Jesus suportou a missão que o Pai deu a ele. Então o Senhor fala contigo: suporta a missão que o Senhor te deu, obedeça, se submeta. Aí diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Então o Senhor está falando por meio dessa palavra o seguinte: tome o exemplo do meu filho. Persevere, suporte a missão que eu te dei, que é de fazer a minha vontade. A palavra diz que Deus ele vai honrar a todos aqueles que foram fiéis a Ele enquanto estiveram aqui na terra. Então essa é a palavra. Então esta é a palavra.
Esta é a palavra. Somos peregrinos nesta terra. Estamos aqui de passagem. Que você receba de bom grado esta palavra que foi ministrada ao teu coração. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Vamos nos unir pela fé nesse instante? Eu quero nesse momento interceder pela tua vida. É momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Pai, eu peço pela vida espiritual dessa pessoa, essa pessoa que ouviu a Tua palavra. Ela ouviu que ela é uma peregrina nessa terra, que ela está peregrinando nesta terra, ela está aqui de passagem. Todos nós estamos aqui de passagem, meu Deus. Todos nós estamos aqui por um tempo que o Senhor mesmo já determinou. Existem pessoas que já partiram, pessoas do nosso círculo de amizade, pessoas da nossa parentela. Quantas pessoas já partiram para a eternidade? E vai chegar um momento de eu partir, desta pessoa partir, de nós partirmos também. E a Tua palavra nos mostrou que nós não devemos ter o nosso coração em nada desta terra. Tudo aqui é transitório, é passageiro, é momentâneo. É bem verdade que o Senhor tem bênçãos para nós aqui no tempo presente, sim, é verdade. Porém, não podemos ter o nosso coração nas roupas, no alimento, em casas, em carros, no dinheiro. O Senhor permite que nós venhamos desfrutar das coisas desta vida. Está escrito na Sua palavra que é dom do Senhor, é dádiva desfrutar do fruto do nosso trabalho, das coisas que o Senhor permite que nós conquistemos. Porém, nós não podemos ter o nosso coração em nada dessa terra, em nada. E por muitas das vezes nós temos colocado o nosso coração nas coisas deste mundo, nas coisas que são transitórias, que são passageiras. O Senhor, através da Sua palavra, o Senhor falou conosco que assim como Abraão, Isaque e Jacó tiveram o foco para a eternidade, assim também devemos ter o nosso foco para a eternidade. Porque hoje nós estamos aqui, mas daqui a algum tempo não estaremos mais aqui. A Tua palavra diz que nós somos como uma flor que hoje nasce, cresce e amanhã murcha e é lançada no fogo. O Senhor tem para nós coisas muito melhores do que para essa existência. O Senhor tem para nós um corpo glorificado, à semelhança do Teu Filho Jesus, um corpo não mais sujeito à morte, não mais sujeito à doença, à velhice, não mais sujeito à morte. O Senhor tem para nós vida eterna.
Essa é a maior promessa para o cristão, para aquele que crê em Cristo Jesus. Então, meu Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor fortaleça essa pessoa que ouviu a Tua palavra, que o Senhor ajude ela a perseverar, pois o Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ajuda, meu Pai, ajuda esse Teu Filho, essa Tua filha a perseverar. Ajuda essa pessoa, meu Pai, a não desistir de continuar no chamado, porque o Senhor chamou essa pessoa. Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E quando fala vô-lo conceda, está falando aqui de bênçãos, seja para a vida física, para a vida material, familiar. Tu és o Deus que provê na vida daqueles que são do Senhor. Mas, como eu disse, nós não podemos, meu Pai, ter o nosso coração nas bênçãos, nos benefícios. Nós temos que ter o nosso coração no Senhor. Nós temos que ter o nosso foco na eternidade, porque nós iremos partir. Teu Filho Jesus Cristo, uma certa feita, ele disse a respeito de um homem que ficou preocupado somente em juntar. Jesus, ele disse que o homem foi lá e destruiu o celeiro e construiu um celeiro maior e começou a juntar. E ele disse consigo mesmo: agora eu posso, me deleitar, agora eu posso aproveitar bem, fazer uso, usufruir de tudo aquilo que eu juntei. Mas numa certa noite, Jesus Cristo contando essa história, Jesus Cristo, ele disse que numa certa noite, o anjo do Senhor disse: louco, para quem ficará tudo isso que você tem juntado? Ainda esta noite lhe pedirão a tua alma. E aí Jesus Cristo, ele termina contando essa história dizendo: que adianta ser rico para consigo mesmo e não ser rico para com Deus? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meu Deus, eu oro para que essa pessoa não se perca, para que essa pessoa, meu Deus, não tenha o seu coração em nada desta terra. Está escrito que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. O nosso tesouro está nos céus. O nosso tesouro é Jesus Cristo. O nosso tesouro é o Senhor. O Senhor é o nosso tesouro, o nosso maior tesouro. E não as coisas desta terra, e não as coisas pelas quais o Senhor possa permitir que nós venhamos conquistar. Então eu oro pela vida espiritual dessa pessoa, meu Pai, para que ela venha passar a ter, meu Deus, uma vida santa, que ela venha, meu Deus, se santificar cada dia mais. A Tua palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu oro, meu Deus, para que essa pessoa venha seguir a paz com todos e que ela venha, meu Pai, se santificar cada dia mais. A Tua palavra diz: aquele que é sujo, que se suje, que venha se sujar mais ainda, e aquele que é limpo, que se limpe mais ainda. Aquele que é santo, que se santifique mais ainda. Então que essa pessoa, meu Pai, venha a cada dia mais buscar se santificar, buscar, meu Deus, fazer a Tua vontade. Eu li na Sua palavra que pela fé Abraão foi chamado e obedeceu. Então que essa pessoa venha obedecer, meu Pai, a Tua palavra. Pois uma vez que obedecemos a Tua palavra, passamos a ser
legitimamente filhos do Senhor. Eu oro nesse instante, meu Pai, para que o teu Espírito se aposse dessa pessoa, que essa pessoa fique possessa pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor renove, meu Pai, a fé dessa pessoa. O que está fraco, desanimado, que o Senhor venha colocar de pé. O que está afastado, desviado, que retorne nesse instante para a tua presença, que se reconcilie com o Senhor, volte a ter comunhão com o Senhor. E essa pessoa, meu Pai, que porventura ainda não tenha entregado a vida ao Senhor, que não tenha recebido Jesus Cristo como seu único e suficiente, exclusivo e eterno Salvador, que esta pessoa faça nesse momento, tome essa decisão nesse momento, de se render ao Senhor. Ela já crê no seu coração que o Senhor Deus, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Agora só falta ela tomar a decisão. Só falta ela, aliás, ter a atitude de se batizar nas águas e começar a perseverar em servir ao Senhor. Então eu oro, meu Pai, eu oro pela vida desta pessoa. Que haja salvação para a alma desta pessoa. Como eu disse, que o Espírito do Senhor se aposse dela. Que ela seja possessa pelo Espírito do Senhor. E que o Senhor ajude a ela a perseverar até o fim. Pois quem perseverar até o fim será salvo. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos pela fé na resposta desta oração, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te ilumine e te dê a paz.